também muitas manchas, tanto que às vezes não precisa nem ficar muito exposta ao sol, só o calor. Quando a gente passa o verão, chega em março, os consultórios enchem porque as pacientes dizem: nossa, minhas manchas pioraram muito com o verão. Isso é em detrimento, claro, da exposição solar exacerbada e também do calor, que é o infravermelho, que consegue também aí dar uma boa piorada nessa questão das manchas e do envelhecimento. Essa questão do colágeno, como que você consegue repor isso? Como que funciona? Tá, então assim, eu acho que mais importante é falar não só na reposição, porque aí isso pode vender uma ideia errada para as pessoas de que eu posso tomar sol o verão inteiro, que depois em março eu volto na clínica, faço vários tratamentos, ou tomo lá o colágeno, como dizem, a gente pode abordar isso e tá revertido. Na verdade, não é essa facilidade, quem dera que fosse, né? O ideal mesmo, acho que o principal tratamento é evitar esse envelhecimento, essa perda de colágeno. Mas o que nós fazemos hoje? Tirando a primeira coisa, que é não se expor ao sol, que esse, na minha opinião, é o tratamento mais barato e mais acessível a todos, né? Qualquer um pode evitar e ficar na sombra, ou enfim, se protegendo. O que nós temos aí para ajudar? Muitos tratamentos, a medicina na área estética, na área da beleza, ela evoluiu muito, então a tecnologia está muito ao nosso favor. Todo dia tem uma nova máquina que promete um excelente tratamento. E de fato nós temos sim muitas tecnologias boas e que ajudam a estimular colágeno. Tem alguns produtos injetáveis hoje que são os bioestimuladores de colágeno, inclusive esse é o nome deles, que nos ajudam a melhorar a qualidade de pele. E também existe, por que não falar, o colágeno via oral, que as pessoas estão acostumadas a ver aí e tem que ter um pouco de cuidado com a história da aguinha com colágeno, a balinha de colágeno, o chocolate de colágeno. Então isso aí tem que cuidar um pouco, porque existem sim alguns estudos que nos mostram que o colágeno via oral, ele ajuda, ele é um adjuvante, na verdade, nos tratamentos estéticos, mas assim, ele não é essa facilidade de comer uma balinha e ok, amanhã minha pele vai estar bem forte, né, bem, enfim, firme. Então não existe. Existem alguns estudos que mostram aí a influência do peptídeo de colágeno ou do colágeno hidrolisado, que nos ajudam a prescrever para os pacientes e ajuda, eu sempre falo assim, é um arsenal, né? Que a gente tem que fazer, lançar mão de tudo, o que de fato tem estudo científico que comprove que ajude nosso paciente à produção de colágeno. Esses danos que o sol causa na pele, no cabelo, eles podem ser revertidos depois que já aconteceu? Nós tentamos. Alguns visualmente sim. A gente vê que muitos pacientes que têm uma pele mais flácida, enfim, depois que se submetem a vários tratamentos, nós vemos em fotos a própria satisfação do paciente de que houve sim uma reversão desses danos, mas eu não sei te quantificar o quanto. Olha, conseguimos reverter 100%? Acredito que não, porque existe também a degradação do colágeno cronológica, né? Aquela fisiológica, que com o tempo, mesmo que tu te cuide muito, pelo aumento da idade, do envelhecimento fisiológico, tu também tem uma perda de colágeno. Estudos nos mostram aí que a partir dos 25 anos de idade, a mulher perde por ano 1% de colágeno. O que eu costumo dizer para meus pacientes, para tornar um pouco mais palpável isso? Quando a gente está lá na menopausa, tem que calcular que pelo menos 25 a 30% menos de colágeno tu já tem no teu corpo. Então isso quer dizer que tu precisa sim fazer alguma coisa e no meu dia a dia, na minha clínica, eu sempre digo que precocemente. É melhor a gente prevenir essa perda de colágeno do que depois remediar, porque o tratamento se torna muito mais difícil e muito mais caro, né? E às vezes com um resultado não tão bom quanto tu iniciar o tratamento precocemente. Sim, entendo. Quanto a alguns mitos e verdades dentro do verão, da questão solar, eu acho que muita gente gostaria de saber disso, inclusive eu. É verdade que o sol ajuda a secar as espinhas ou isso é um mito, ele ajuda a gravar? Como que funciona? Tá, a primeira coisa, assim, é mito, tá? Porque senão daqui a pouco tá todo mundo com o rosto no sol, quem tem espinha. A gente tem uma sensação, num primeiro momento, como o sol ele consegue fazer uma queimadura da pele, há uma sensação de que essa pele ressecou um pouco de miolosidade, mas nós temos que falar em efeito rebote. Como é que esse é o mesmo, eu vou aproveitar para tirar uma curiosidade que é muito comum, é o mesmo princípio daquelas esponjinhas que lavam demais o rosto, daqueles produtos que ressecam demais o rosto. A gente tem a sensação que o rosto está mega limpo, mega seco. O que a tua glândula sebácea, que está um pouco mais abaixo na tua pele, lê? Como ela lê isso? Bom, lá em cima está seco, eu preciso produzir sebo
para que eu possa suprir lá em cima. Depois de 2 a 3 horas, o teu organismo está produzindo muito mais sebo para suprir essa secura. Então, provavelmente, tu vais ter aí um efeito rebote desse sol que tu tomou e aumentar a acne. Então, não é indicado que se exponha, até porque nós sabemos que no verão o índice de oleosidade, de acne, aumenta. Porque, eu também estou tentando explicar da maneira mais lúdica aqui, né? Não vamos falar em nomes médicos que todo mundo se assusta. Mas, assim, eu sempre digo que a glândula sudorípara, ela é vizinha da glândula sebácea, a glândula que faz o sebo. No verão, a tua glândula que faz o suor, que é a sudorípara, ela é muito mais estimulada pelo calor. E por isso, a glândula sebácea, por vizinhança, vamos colocar assim, para vocês entenderem, também está estimulada. Então, a gente precisa o quê? Tentar diminuir ao máximo essa produção de sebo para que a tua pele não tenha esse brilho excessivo que existe durante o verão, ou enfim, essa acne que muitas pacientes, né, apresentam também durante o verão, sazonal, né? Eu vejo também que, tipo, tem muita gente que quer se livrar desse sebo a todo custo e que não gosta da pele oleosa, mas ele pode ser benéfico também? Eu acho que tudo que é em excesso não é benéfico. A mesma coisa serve para o sebo. Em excesso não é. Por quê? Porque pode te causar acne, pode te causar o brilho, aquela coisa que tu passa a maquiagem e daqui 2 horas depois está brilhando, a maquiagem não para no rosto. Então, os poros dilatados, muito que as pessoas dizem, meus poros do rosto estão dilatados. Isso, na verdade, é uma consequência de um problema, que é a oleosidade. A gente tem que tratar a causa e não a consequência. Tem que diminuir essa oleosidade dessa pele para que esse poro possa, de fato, contrair e ficar uma pele mais uniforme, mais bonita. Como a tua, por exemplo, que é bem bonita, por sinal. Estou vendo agora aqui. Muito obrigada. A respeito tipo, de manchinhas de pele, quem tem mancha de pele, precisa ter um pouco mais de cuidado? Bastante nessa época. Eu costumo dizer assim, existem vários tipos de manchas de pele, tá? Existe uma mancha de pele que é o terror dos consultórios médicos, que é o melasma, e é muito presente, principalmente nas mulheres. Acomete homens também, mas muito mulheres, que algumas pessoas conhecem como a mancha da gravidez, mas que também é uma mancha ligada não só à gestação. Na gestação, inclusive, ela tem um nome dela mesmo, que é a cloasma, um nome específico. Mas essa mancha, geralmente as pessoas veem as pessoas com uma mancha na testa, ou aqui no bigodinho, ou algumas têm aqui, algumas pessoas têm no corpo também, é possível ter no corpo, mas na face a gente vê mais, até pela exposição facial. E essas pessoas sempre dizem, por mais que trata, essa mancha volta. É verdade. O melasma é uma doença crônica. Não existe cura, existe controle. A gente consegue melhorar tanto aquela mancha que a pessoa diz, nossa, a doutora Fernanda sumiu com a minha mancha. Não é que eu sumi, isso tá errado, tá? Nenhum médico consegue curar. Mas às vezes tem alguns tratamentos, e isso depende muito da educação do paciente também, educação médica do paciente frente à doença dele, que a gente consegue ter resultados muito bons, muito satisfatórios. Eu costumo dizer que melasma, assim como a pressão alta ou um diabetes, a gente consegue controlar bem com medicação, com tratamentos, e consegue, inclusive, durante o verão, minimizar essa mancha, não deixar que ela volte aí com tanta força. Muito bacana. E agora a gente tem algumas perguntinhas. A Ana Clete está perguntando, ela tem lúpus e todas as vezes que ela vai no sol fica com herpes na boca. Em março ela vai para a praia. Ela deve passar algo além do protetor solar? Tá, então assim, a gente está falando de coisas diferentes, tá? O lúpus é uma doença autoimune que exige cuidados como toda doença autoimune que uma pessoa possa vir a ter. O herpes é um vírus, tá? Uma família, na verdade, o herpes labial, que muitas pessoas têm. Isso é importante dizer, até porque não haja preconceito. Mais de 95% da população tem esse vírus no organismo. Então, quase todo mundo está infectado. Algumas pessoas, ele não se manifesta. E não é o mesmo herpes. Às vezes as pessoas dizem, é o herpes aquele do corpo, que é o herpes da genitália. Não, é uma família muito grande de vírus. E o labial, ele geralmente se manifesta quando há uma imunossupressão, quando baixa, vamos dizer assim, a defesa do teu organismo. E geralmente no verão é um momento que o herpes se apresenta muito frequentemente pela exposição solar. O sol é um imunossupressor. A gente tomar um banho de sol, a gente diminui a defesa do organismo. E o herpes pode aparecer nessa época. Então o que eu oriento? Não apenas o uso do filtro solar, mas diminuir a exposição ao sol e ao calor. Porque isso é que vai ser o agravante para que esse herpes dela, de fato, reapareça. Mas qual que é a diferença entre o que é bom e o que é ruim no sol? Quanto tempo você precisa ficar no sol para ser legal e quanto tempo não é recomendado? Pergunta difícil essa, porque assim, se tu for perguntar para mim, eu vou dizer aqui, diante dos
dos teus seguidores que não existe um tempo ideal para ficar no sol. Eu sempre digo uma coisa assim, qualquer bronzeadinho, esses dias eu fiz um stories lá, um vídeo sobre bronzeamento. As pessoas chegam para mim, Fernanda, como é que eu faço para ter um bronzeamento saudável? Até que ponto eu posso ir? Quanto tempo eu posso ficar no sol? Então, assim, não existe bronzeamento saudável. Se tu ficar 5 minutos no sol e tu pegou uma corzinha, essa corzinha já é um dano na tua pele. Então, assim, onde houve coloração na pele, seja um vermelhinho, um bronze bonitinho, já houve um dano, isso tem que ficar claro. Aí a gente vai entrar num assunto muito polêmico na medicina, que tem médicos, alguns colegas, que mandam o pessoal pro sol por causa da vitamina D. Olha, tem que pegar um pouquinho de sol todos os dias e tal. E tem uma outra linha de colegas, aí, que vêm de outras escolas, que não acham o benefício do tomar o sol maior para a vitamina D do que o risco do câncer de pele. E eu sou da opinião, assim, não querendo discordar de colegas, acho que cada um tem a sua formação e acredita no que é melhor para os seus pacientes, mas dentro de tudo que eu já estudei, eu não costumo orientar os meus pacientes a irem para o sol. Qualquer 15 minutos pode ser maléfico, se não num horário adequado, com um filtro adequado. Então, eu faço reposição via oral de vitamina D aos meus pacientes que precisam e não existe os mínimos minutinhos para ficar. A gente tem que, claro, tem que se expor ao sol. Muitas pessoas amam ir pro sol porque melhora o humor. Eu me sinto melhor. A pele fica mais bonita? Óbvio que sim. Vocês podem ver até que eu tô bronzeada hoje. Vão dizer assim, que bonito, ó, tá falando ali, mas tá preta, né? Só que é puro autobronzeador, tá? Eu não tenho me exposto mais ao sol, me expus já muito. Esses dias uma colega me falou, disse, vou mandar umas fotos nossas da faculdade, bem legais pra internet, pra parar com esse discurso. Mas é que, na verdade, é assim, eu já tomei muito sol na minha vida. Tenho pacientes que ainda se expõem ao sol, eu não faço escândalo, né? Porque vão chegar no comentário, tu não vai pro sol, sim, ela vai virar as costas e vai pro sol. Então eu tenho que ensinar ela como ir ao sol. E como ficar bronzeada de uma forma saudável, na minha opinião, é o autobronzeador. Hoje tem excelentes autobronzeadores aí que podem nos ajudar. Então não tem como tu ficar bonita no sentido de, se tu acha mais bonito bronzeado, sem expor ao sol. Uma coisa que eu até mesmo tenho uma dúvida a respeito da vitamina D. Tipo, tem como você adquirir no sol, via oral, tem outras formas de você conseguir, tipo? Existem sim, existem inúmeras formas de obtenção de aumento de vitamina D no organismo, inclusive injetável. Eu acho que a gente tem que, cada paciente é um paciente, ver qual é a necessidade de vitamina D que aquele paciente tem, a absorção, porque tem muitos pacientes que via oral a gente dá o comprimidinho, ele não consegue absorver bem. Então, tem-se que pensar em outras maneiras. Então, cada paciente tem que ser de forma individual, estudado, e a gente saber qual é a melhor forma de repor naquele paciente a vitamina D. Mas, respondendo a pergunta, tem fora o comprimido, tem umas gotinhas sublinguais que a gente coloca, tem o injetável, enfim, tem o sol que tu falaste, tem várias maneiras. Sim, tem muitas. A respeito do cabelo, quais são os principais danos para o cabelo? O cabelo no verão sofre também muito, tá? As loiras sabem que muitas vezes o cabelo fica até mais loiro no verão, ou quem é morena vê que dá uma iluminada. Por que isso? Pela queimadura, né? O cabelo, assim como o teu corpo, claro que não pelas mesmas condições fisiológicas, mas ele também sofre uma queimadura. Então tem que cuidar, eu sempre digo assim, principalmente essa época, o cloro da piscina, não só o cloro, mas o cobre também, que às vezes deixa a loira um pouco mais esverdeado, o tom do cabelo, né? Então, tudo isso tem que ser cuidado. Exposição ao mar, porque o sal também consegue deteriorar a queratina do teu cabelo. Então, o que eu digo? Não é uma pessoa... Então, tá assim, não vou pro sol, não vou pra piscina, não é assim, né? Tu pode ir, mas o que eu sempre falo assim, saiu da piscina, saiu do mar, toma uma ducha de água doce. Porque isso vai minimizar os danos que tanto a água salgada, quanto, enfim, a água adicionada de cloro vai causar no teu cabelo. Mas ele sofre, sim, os cabelos mais danificados. Eu, inclusive, oriento os pacientes que usem aí um leave-in, alguma coisa para ajudar a proteger esse cabelo, né? Muito cuidado com a química. A química, principalmente pré-verão, tu vai deixar o cabelo mais sensível e vai expor ele mais ao sol, que vai sensibilizar ainda mais. Então, cuidado com isso. Eu sempre oriento vocês a tentarem para isso, né? Sim. Máscaras de cabelo, elas costumam ajudar bastante, não costumam? Ou isso também não? Sim, não, ajudam sim, se for a máscara mais indicada para o teu tipo de cabelo, né? Acho que isso tem que ter muito cuidado, essa questão do tipo de máscara que a gente vai indicar para o nosso paciente, ajuda. Não substitui condicionador, que o que eu vejo muito, às vezes conversando com as pacientes, elas entendem que a máscara entra como uma substituta. Eu vou lavar com shampoo, aplicar a máscara e enxaguar. Na verdade, não. O passo a passo, geralmente, tu lava o cabelo, aplica a máscara, deixa o tempo lá que é exigido de acordo com o fabricante
enxagou esse cabelo da máscara e aplica o condicionador, por último. Porque ele vem como se fosse para selar a fibra do cabelo. Então não substitui, mas ela agrega sim e ajuda a gente a controlar a qualidade de fio de cabelo. Que legal. E qual que é essa diferença entre máscara de cabelo e condicionador? Depende muito também do produto e do fabricante. Geralmente a máscara ela vem ou hidratante ou nutritiva para repor de uma forma mais concentrada alguns ativos. Coisa que o condicionador seria para uso diário, com quantidade de ativos um pouco mais baixa e algumas máscaras vêm com ativos específicos. Então, basicamente, se difere nisso, na quantidade e no tipo de ativo que cada um tem. E quando eu vou investir em alguma máscara para o meu cabelo, eu posso investir em máscaras mais caseiras, de frutas, tipo abacate ou banana, ou é melhor eu optar por uma máscara industrializada? Isso é difícil assim a responder porque existe muitas pessoas que até estão assistindo mas eu fiz uma vez uma máscara seja para o rosto ou para o cabelo, amei de abacate ou de óleo de coco, que é bom, até eu já fiz e gostei. Fica a dica. Mas assim, como é que eu vou dizer que essa talvez seja melhor do que determinado produto de determinada marca? O melhor é o melhor que o teu cabelo necessita, que se adapta com ele. Talvez que pra ti, Beatriz, dê certo no teu cabelo, no meu, nosso cabelo é muito diferente, né? Sim. Ele não vai responder. Isso eu já vi, assim, é incrível que tem máscaras, eu recebo muita coisa, assim, os laboratórios gostam de mandar para os médicos testarem, então eu testo tudo em mim antes de testar nas pacientes, que se der alguma coisa errada, dá comigo, não com elas, né? Mas assim, já aconteceu de máscaras caríssimas, super bem consagradas, ficarem horríveis no meu cabelo. E já aconteceu de shampoo e condicionador do mais barato do supermercado eu adorar o resultado. Então o cabelo é um pouco de lua também, que conforme o que ele está precisando, eu acho que tem que desmistificar um pouco esse mito de que somente coisas caras e laboratórios muito consagrados conseguem fazer bons produtos. Eu não acredito, pelo menos, nisso. Sim. Outra questão dentro de mitos e verdade, é verdade que o óleo de coco ele pode potencializar a produção de espinhas? Pode sim, se mal conduzida essa aplicação. Assim como eu falei que eu gosto do óleo de coco, acho que ele é uma alternativa para muitas pessoas que não têm condições, e algumas que têm também gostam de variar de uso, tanto para hidratação às vezes da cutícula, quanto do cabelo, ou alguns casos eu indico até para pés e mãos. Determinadas pessoas não deveriam fazer, a gente está falando em óleo, imagina óleo com óleo, né? O rosto já está oleoso, já tem acne, e aí a gente misturar mais óleo em cima, então eu não oriento, não, que pessoas que têm a pele muito oleosa façam uso de óleo de coco. E chegaram mais perguntas? A Sônia Morena, do Instagram, está perguntando qual máscara que é ideal para o cabelo que tem química. Pois depende da química e do tipo do cabelo dela natural. Por exemplo, assim, o meu cabelo, tá? Um cabelo que tem química, tem mechas e ele é crespo e fino. Então, junta tudo que é ruim numa coisa só pra... Então, o que eu costumo usar? Máscaras hidratantes, que sejam à base de coisas um pouco mais oleosas, porque o meu cabelo fica muito bem. Agora, uma pessoa que tem um cabelo mais de uma cor natural e que só faz um tonalizante, a química dela é um tonalizante, é muito mais leve do que uma mecha, por exemplo. Mecha, ela detona o cabelo, ela pode fazer, inclusive, se não é um bom produto, um bom profissional, um corte químico no teu cabelo. Então, o ideal é lançar a mão se esse cabelo é um tonalizante, a química dela é mais leve, um produto mais nutritivo, ou às vezes até uma máscara mesmo com uma fruta mais natural, pode ajudar. E se for um cabelo mais oleoso, aí tem algumas máscaras de babosa que as pessoas gostam. Então, eu acho que é muito dependendo do cabelo dela natural, assim, o que pode É um cabelo maltratado pelo verão também, né? Também, exatamente, a gente pode ir. E outra coisa, hoje tem produtos, assim, inclusive, que o cabelo vem mais esverdeado, então tem produtos que conseguem fazer uma química, vamos dizer assim, e melhorar a questão desse esverdeado do cabelo loiro, de escurecer o cabelo que ficou muito deteriorado parece que enferrujado, o cabelo mais no teu tom que pega sol, que fica um pouco mais queimado. Então, assim, existem produtos específicos para isso. Eu acho que é de estudar o cabelo do paciente, né? E aí poder indicar um produto bem específico para ele. Sim. Você falou um pouco da babosa. A babosa, ela é boa mesmo pro cabelo? Tem que cuidar, porque eu já ouvi muito. Eu fui estudar babosa de tanto que os pacientes chegavam no consultório e queriam babosa, né? Eu já peguei, inclusive, dermatite de contato pela babosa, que é aquela alergia, entre aspas. Então, assim, tem que cuidar. As pessoas diziam, a oleosidade é bom. Daí eles cortavam a tal da babosa e passavam aquele gelzinho que tem no cabelo. Tem que cuidar, porque pode dar, assim, essa dermatite de contato de couro cabeludo. Eu não costumo orientar, não, porque a gente não sabe muito bem até que ponto que ela pode agir bem ou agir mal. A gente tem fungos que moram no couro cabeludo da gente,
que moram bem com a gente, né? Não é, eu tenho fungo na cabeça, todo mundo tem. Se pegar qualquer microscópio e olhar couro cabeludo de qualquer um aqui, tem, eles vivem com a gente. Agora, o que a gente não pode é esses fungos exacerbarem, né? E daqui a pouco, o que essa babosa pode fazer ali no teu couro cabeludo? Tem que ter um pouco de cuidado. Eu não costumo orientar, não, aplicar em couro cabeludo babosa. Eu acho que um produto que contenha babosa, bom, foi estudado, chego no pH correto para ser usado, mas tem que ter um pouco de cuidado com essas coisas mais ácidas, assim. Sim. E quais máscaras você recomenda? Tanto para o cabelo quanto para o rosto? Tá, vamos lá. Na verdade, assim, o que eu costumo fazer? Eu não sou muito fã de máscaras, de nomes de máscaras, nem faria isso aqui, né? Não tem por que fazer um merchan. Sim. Mas, assim, o que eu costumo fazer? Eu prescrevo manipulado algumas máscaras para meus pacientes com alguns produtos que eu acho que sim, podem agregar, podem ajudar o paciente. Em casa, eu oriento máscaras até de face, que tu falou, algumas coisas simples, porque também fica difícil eu dar uma máscara aqui, daqui a pouco, pô, tu vai lá de tarde, passa, tem uma alergia, a doutora Fernanda ensinou, e agora tô eu aqui me coçando toda. Tem que ter cuidado com isso. O que eu digo para meus pacientes, que é uma máscara que dá certo e é muito pouco alérgena, assim, muito pouco irritativa, que eu gosto de aplicar, e eu sempre falo sobre isso quando me pedem, a máscara do iogurte natural gelado. Com o rostinho bem limpo, deixa na geladeira aqueles potinhos de iogurte sem sabor que a gente compra, sabe? Iogurte bem simples mesmo. Aplica ele bem gelado no rosto. Ele tem uma propriedade boa, até pela proteína do leite, que hidrata muito a tua pele. Então deixa 20, 30 minutinhos ali, que tu vai ver que quando tu tirar, a tua pele vai estar bem macia e hidratada. E uma outra máscara simples de fazer, que eu acho que é ao alcance da maioria das pessoas, é a clara de ovo. Isso já é da época das nossas avós. Eu uso clara de ovo. Tu usa, desculpa. O que eu oriento da clara de ovo também? A gente separar a gema do ovo, obviamente, que é só clara, né? Senão vai virar uma meleca. O ovo geladinho, que é melhor até pela sensação que ele dá, aplica a clara direta no rosto, né? Direto no rosto, poupa a região dos olhos e a boca e deixa uns 20, 30 minutos. Vocês vão ver que a sensação é que aquele negócio gruda, parece uma cola no rosto. Quando vocês lavarem aquilo ali, a gente tem uma sensação de firmeza muito grande da pele. Então parece que as micro ruguinhas, aquelas suavizam. Eu acho que é uma coisa que ajuda as pessoas, claro que não vai ser o tratamento da tua vida, aquilo ali, mas é uma máscara, assim, tem uma festa hoje à noite, que tá com a pele mais bonita e tá sem condições de comprar uma máscara cara lá, que o médico prescreveu, então pode ser um socorro aí que vai ajudar também as pessoas. Sim. A gente vê também na internet muito essa moda das argilas, qual a sua opinião a respeito das argilas? Tá, elas então, são assim, boas, elas não são? Sim, aí que tá. Essa moda de internet também nos preocupa um pouco, porque a argila por si só, a argila branca, por exemplo, ela é muito secativa, ela é boa, tá? Mas para peles muito oleosas. Se pegar, por exemplo, assim, nossa mãe, que tem a pele um pouco mais seca, até pela idade, que diminui a produção de sebo, e tocar uma máscara de argila no rosto, ela vai morrer. Quando ela tirar aquilo, vai estar um figo seco. Então, assim, tem que cuidar. A máscara de argila geralmente é secativa, ela ajuda adolescentes que têm a pele mais oleosa, enfim, mulheres que estejam passando aí por uma acne de mulher adulta, mas é a indicação precisa. E também depende muito do produto, não é qualquer máscara de argila, tem que ter um cuidado, porque a argila resseca, tem que ter um cuidado na retirada. Eu lembro uma vez, não foi uma paciente minha, foi de um colega que comentou conosco, essa paciente passou um produto da internet, fez uma máscara, ficou todo carvão no rosto, era um carvão ativado, que também é secativo, por sinal. Ficou com aquele rosto preto, que é bonito, o pessoal fazer selfie, né? Adoram coisa diferente. Então tava com o rosto todo preto. Quando foi tirar, quem é que disse que saía? Tinha um produto específico, mas a máscara não dizia compre a máscara e compre o nosso produto para tirar. Compre a máscara, ela comprou a máscara. E tava com um rosto que ficou quase praticamente em carne viva, que ela não sabia tirar aquilo. Porque só não saía com água, não saía com demaquilante, enfim, aí houve um problema, o colega teve que tratar e tudo. Então tem que ter um pouco de cuidado com isso, porque pode sim ser muito perigoso pro rosto, né? Pro couro cabeludo, as argilas também costumam ajudar? Teoricamente, sim, porque a gente tá falando em sebo, né? O couro cabeludo, ele também é oleoso. Mas, assim, como que tu vai conseguir atingir teu couro... Um careca, ok, né? Continuidade. Agora, assim, nossa, imagina no meu cabelo jogar argila aqui. Como é que vai sair depois no meu cabelo, quando sair do meu couro cabeludo? Então, essas coisas, assim, pouco, vamos dizer assim, viáveis, é ruim a gente indicar. Não passe argila no couro cabeludo, que não vai ser uma boa ideia. Sim. E a respeito também... mais algumas perguntas. Tem um pessoal perguntando aqui, daquelas esponjas que chama, a mais famosa é a Fóreo, né? A pessoa falou que ela comprou o falso. Isso tem problema? Aquelas esponjas são bacanas, vibratórias, de silicone? Então, assim, essas esponjas siliconadas, seja falso ou verdadeiro, enfim, ou até mesmo aquelas, antigamente, há uns anos atrás, a moda era a escovinha. Lembra a escovinha redonda? Todo mundo queria escovinha, agora todo mundo quer tal da esponja.
Esse é o mesmo princípio que eu te falei, do estímulo aquele, que parece que quando tu lava com aquilo, tua pele ficou super, não sei quantas mil vibrações, aí tu lava, tá com a pele super esticada, tá limpa. Não. Tua glândula sebácea lá embaixo vai ler como? Lá em cima tá limpa, eu preciso produzir sebo e vai fazer um efeito rebote. Então, essas esponjas que são um pouco mais agressivas, eu não oriento que sejam usadas diariamente. Uma, no máximo, 2 vezes por semana, até para evitar que tu estimule muito a glândula sebácea. Pensa que é um aparelho ali vibrando, além de fazer o contato físico, tu faz um vibratório. E a tua glândula sebácea lá embaixo está produzindo sebo. Então tem que ter cuidado, diminui o uso, se quer muito comprar. Eu acho, assim, caríssima. Sinceramente, a paciente minha foi me dizer o valor esses dias. Eu disse, mas mesmo, gente, né? o pessoal... Nossa, gente. Só que aquela coisa do marketing que a gente vê, né? Entra numa loja de departamento nos Estados Unidos, tem enormes estantes com luzes piscando, só faltam te dizer, sai daqui com a pele linda. E a gente, eu sou mulher também, eu sei, às vezes a gente se engana um pouco com isso, mas tem que ter um pouco de cuidado, porque, de fato, o que ela fisiologicamente pode nos entregar, né? Sim. Para amenizar o efeito rebote, você recomenda hidratantes ou alguns óleos? Sim, isso é uma coisa importante, assim, muitos pacientes que têm a pele oleosa pensam que não precisam hidratar. E precisam, alguns hidratantes, claro, com uma quantidade de óleo muito baixa ou quase óleo em si inexistente na fórmula. Mas com ativos hidratantes, a gente não precisa de óleo para hidratar. Existem alguns ativos que nos hidratam a pele. Então eu oriento sim que esses pacientes lancem mão aí de acordo, claro, cada um com a indicação do seu médico, porque às vezes assim, já me aconteceu, né? Senta para jantar numa mesa, daí descobrem que tu trabalha com isso, pronto, todo mundo quer uma recomendação, né? Assim, a minha irmã me dá uma dica do hidratante para minha irmã aí. Olha que coisa mais difícil. Tu imagina assim pra gente não olhar uma pele, a chance de erro de tu dizer o nome de um hidratante qualquer para essa pessoa. Então, assim, não pode fazer isso. A gente precisa examinar a pele desse paciente, saber da história da pele desse paciente, se ele se expõe ao sol ou não, se costuma usar maquiagem ou não, se usa filtro solar ou não, para que tu possa, enfim, dar o aval de, olha, esse hidratante provavelmente vai te fazer bem. E mesmo assim, a gente corre o risco de, às vezes, não acertar. Depois que o médico faz a revisão, geralmente, né? Depois de um tempo, olha, volta aqui comigo que a gente vai ter que conversar, ver se deu tudo certo que eu te prescrevi. Porque, por acaso, pode não dar, cada organismo age e reage de uma forma, a gente precisa aí readaptar a rotina desse paciente. Sim, com certeza. E, gente, agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, a gente vai falar um pouco sobre cuidados pós-maquiagem. E antes de mais nada, o Brasil quer saber. Quais são os cuidados que a gente tem que ter no pós-maquiagem? O primeiro deles é retirar a maquiagem. Sim. Porque, antes de mais nada. Parece uma coisa tão boa, mas eu vou te dizer assim, olha, é pouco comum. Tem pessoas que acabam dormindo com maquiagem, seja por cansaço, quem nunca, né? Chegou de uma festa, deu aquela preguiça e pum pro travesseiro. E tem pessoas que, às vezes, hoje as maquiagens estão com uma qualidade tão boa que acham que aquilo ali vai ficar nutrindo a pele e, enfim, não precisa tirar. Não, precisa sim, por melhor qualidade da tua maquiagem, por a base ser a mais top, enfim, ela está como se fosse obstruindo o teu poro. E eu costumo dizer de uma forma lúdica que é como se a tua pele fosse respirar durante a noite. Claro que isso não existe, né, gente? Mas assim, precisa que essa pele esteja durante a noite se regenerando. É o momento da pele ficar sendo hidratada ou o momento dessa pele ser regenerada com ácidos que a gente costuma prescrever. Então vamos retirar a maquiagem. Muitas vezes algumas peles precisam do tônico, do uso do tônico, adstringente e um bom hidratante, seja sérum, seja um hidratante um pouco mais cremoso, que é uma maneira aí da gente manter a qualidade da pele sem a maquiagem danificar tanto. E os usos de ácidos antes de dormir para a pele? Muitas pacientes têm indicação, nem todas, tá? E nem todas as peles, mas eu costumo usar ácido sim, geralmente no inverno, no verão eu desmamo meus pacientes do ácido, né? Até porque existem alguns ácidos que sim podem ser usados durante o verão, mas a maioria dos meus pacientes dos ácidos mais fortes, aquele que geralmente fazem a descamação e tudo, eu costumo usar durante o inverno. Porque aqui nós em São Paulo também temos, no sul a gente tem inverno, e tem aquele paciente, claro, Rio de Janeiro ou até norte do Brasil, que não existe inverno. Então, alguns colegas têm que adaptar a rotina desses pacientes ao uso do ácido mesmo no calor. Mas não é muito a minha rotina nem em São Paulo, nem no Rio Grande do Sul. Então, meus pacientes usam no inverno ácido e no verão eu vou mais para o lado da hidratação, do controle de oleosidade através de sérums, que eu acho que é a maneira mais, vamos dizer, segura de manter esse paciente com a pele boa. Sim,
Novamente, a respeito dos cuidados, o que é mais indicado de se fazer? Primeiro passa um sabonete, depois o demaquilante? Primeiro o demaquilante, depois o sabonete? Tá, e às vezes tem os dois juntos, né? Tem alguns sabonetes hoje que tem um poder de limpeza muito grande. Então, o que eu faço? E isso pode ser de acordo com a preferência do paciente. Se ele tem um bom demaquilante, ele prefere tirar antes. Eu costumo tirar o excesso com o sabonete primeiro. Né? Vai direto para baixo do chuveiro, ou enfim, na pia do banheiro, lava bem o rosto com sabonete e o que sobrou de sujidade, aí eu pego um algodão e passo ou o demaquilante, ou hoje tem as águas micelares que já fazem, às vezes, o demaquilante, que a maioria dos demaquilantes são oleosos, ainda são bifásicos, é um pouco oleoso, então tu tira ele, tu fica com ou o olho pegajoso, ou a pele, e hoje já vieram aí as soluções micelares, que são como se fossem umas aguinhas, na verdade são águas micelares as soluções, e as micelas ajudam a retirar a maquiagem. E aí complementa com isso, porque eu acho que é até uma maneira mais econômica. Porque imagina assim, eu tô com uma maquiagem pesada e começo a pegar vários algodões e usar astringente, igual tu vai ter que lavar depois com sabonete. Então é melhor tu tirar com sabonete, com a água, aquele excesso, e depois tirar o restinho do rímel, enfim, da sombra que tu tá usando, com a solução micelar ou demaquilante, enfim. Sim. Eu preciso retirar essa solução micelar do meu rosto? Para não dar algum problema? A grande maioria não. A solução micelar, ela já é específica para que a tua pele fique... Porque ela não tem esse toque oleoso. Claro que algumas têm, mas algumas têm uma qualidade excelente na fórmula, que ela parece uma água. Então, tu não precisa tirar ela do rosto. Tá? A grande maioria tem vamos dizer assim, uma tecnologia muito bem aplicada no produto e essa pele fica muito, muito agradável ao toque, tu não tem essa necessidade. Até cai no olho, porque esses dias caiu no meu, também tem um olho bem sensível. Eu pensei, agora deu, né? Você vai ficar todo vermelho, inchado, não aconteceu nada. Comigo, né, gente? Porque antigamente o pessoal lavava com shampoo de bebê, mas não tira bem, então tem que ter esse cuidado, né? Eu achava uma maneira barata de tirar a maquiagem porque não ardia o olho, mas ela não faz, de fato, essa higiene que precisa. Aqui perguntaram se procedimentos a laser deixam a pele mais fina, por quê? Muitas vezes, assim, depende do laser também, né? Porque as pessoas às vezes confundem. Existem vários tipos de laser. Existe o fracionado, não fracionado, ablativo, não ablativo. Mas sim, na verdade, geralmente essa pele, ela fica com extrato córneo, a cobertura é maior da tua pele, vamos dizer assim. Que geralmente quando esse extrato córneo está muito espesso, a pele não fica bonita, não fica viçosa, é até mais difícil entrar os produtos na pele, né, penetrarem. Então, geralmente o laser ele consegue fazer uma limpeza maior dessa pele. Por isso que a gente tem a sensação que as pessoas que fazem laser ficam com aquela pele de bebê, né? Ainda mais se esse laser for seriado aí bem, como geralmente é indicado mais de uma sessão. Mas sim, muitos lasers têm o poder de afinar a pele. E laser, por exemplo, depilação a laser não é indicado fazer no verão? Não, porque geralmente assim, a depilação a laser, seja a laser ou a luz pulsada, quando as pessoas acham que o laser, a luz pulsada é o laser, qual é vamos dizer assim, o alvo do laser nesse caso? É a melanina, que é o que dá cor na pele, é o que dá cor no pelo. Então eu vou aplicar aquele laser, ele vai, teoricamente o alvo dele é a cor do pelo, mas se a tua pele estiver bronzeada, ele vai se confundir e vai disparar na tua pele. E a chance de uma queimadura é muito grande. Então pacientes que estejam bronzeadas, expostas ao sol, não devem se submeter ao uso de aplicação, enfim, de laser ou de luz pulsada para pelos. A Ana Paula Padovan está perguntando que creme que ela passa para tirar as manchas do rosto. Existe creme para tirar a mancha no rosto? Existem muitos, mas a verdade a gente precisa primeiro saber qual é o tipo de mancha, porque pode ser, Ana Paula, o melasma, pode ser só uma melanose, pode ser uma hipercromia pós-inflamatória, que é aquela manchinha que às vezes fica depois de uma acne ou depois de algum machucadinho que tu fez na pele, um dano. Então tem que determinar qual é o tipo de mancha que ela tem para indicar o tipo de creme. Alguns ácidos são muito eficazes no clareamento da pele, eficazes e perigosos se não forem prescritos adequadamente. Então tem sim como tirar. E é verdade que os melasmas eles podem evoluir para câncer depois, se ficar muito tempo debaixo do sol, se não tratar, eles podem evoluir para câncer? Na verdade, assim, a pele, qualquer pele, seja ela saudável, sem nenhuma mancha, seja ela com mancha, qualquer tipo de pele, se exposto ao sol, pode evoluir. Tem uma chance maior de evoluir. Claro que tem outras coisas que são determinantes no câncer, tá? A genética é uma coisa determinante. Então, não é só a exposição solar, mas qualquer tipo de pele, com mancha ou sem mancha, tem alguns tipos de mancha, ceratose e tal, que já são pré-malignas, que a chance do paciente desenvolver um câncer é maior.
Mas eu diria que qualquer tipo de pele que houver exposição solar, ela já está com uma chance aumentada de câncer. E tem como a gente bater um olho numa manchinha que está no nosso corpo e pensar, nossa, preciso ir no médico ou é geralmente esporádico? Sim, não, isso é bem comum e a gente até tenta muito, está tendo várias ações aí em relação ao dezembro laranja, que é o mês do câncer, contra o câncer de pele, enfim, e vários colegas que são dermatologistas estão expondo campanhas para os pacientes alertarem. O paciente, na verdade, é o principal observador, porque é ele que olha o corpo dele. Geralmente a gente pede para o dorso, as costas, pedir ou para o pai, ou para a mãe, ou para o namorado, marido, enfim, quem consegue olhar. O que a gente costuma dizer? Alguns sinais. Esse sinal, se ele surgiu de repente, se ele aumentou, se ele mudou de cor, se ele começou a coçar ou sangrar do nada, são sinais de alerta que precisam ser examinados. O ideal é que uma pessoa passasse pelo menos uma vez por ano por um check-up geral. Uma pessoa que nunca teve uma história de câncer, pessoas que têm história de câncer na família ou que já tiveram história de câncer em si próprio, precisam de uma assiduidade maior ao exame. Mas uma pessoa assim que nunca tive nada, acha que está tudo bem, mas igual tem que ir ao médico para fazer fazer essa revisão geral. Mas ficar atento, qualquer pintinha que tu olha, nossa, essa pinta não estava aqui antes, né? Ou ela começou a crescer, mudou as bordas, a gente tem que atentar para isso. E a questão de caipirinha? É um perigo tomar caipirinha no sol, né? Por causa do limão? Isso é bem importante, assim, é uma pergunta bem capciosa. Essa época do ano o pessoal vai pra praia, né? Adora caipirinha, e não só caipirinha. Caipirinha leva a culpa de tudo, mas existe uma patologia chamada fitofotodermatose na dermatologia, que o que é? São as manchas de sol ocasionadas muitas vezes por coisas cítricas, produtos que tenham alguma coisa cítrica. A caipirinha, a fruta, aquela criança que pegou o abacaxi, comeu e foi pro sol, ou a caipirinha que virou na mão, ou muitas vezes não virou, pegou ao redor da boca e foi exposta ao sol e virou uma mancha. Isso faz o que a gente falou da hipercromia pós-inflamatória, aquela mancha que algumas vezes sai, demora para sair, existem alguns cremes que a gente aplica para sair mais cedo, enfim, né, o quanto antes, mas corre-se o risco. Então eu oriento assim, não que vai deixar de tomar caipirinha, mas sentiu que pode ter encostado um pouco de limão, uma fruta cítrica, lava muito bem as mãos na hora de tomar, dê preferência ao canudo, né? Canudinho aquele de papel aí para ninguém brigar com a gente com a questão do canudo de plástico, porque facilita, tu evita o contato do copo e da bebida com a tua pele. Então, sim, tem que cuidar muito, especialmente as crianças que não atentam para isso, né? Os pais ficarem nessa questão de fruta cítrica, laranja, abacaxi, tudo isso, essa época do ano tem que ser redobrado. Perfume também é uma coisa que as mulheres não se atentam, mas o perfume pode manchar se exposto ao sol. Alguns que têm um teor alcoólico aí, um pouco maior na fórmula, então tem que cuidar. E essas manchas, tipo, causadas por frutas cítricas, por perfumes, elas têm como serem revertidas também? Tem, sim. É claro que não dá para falar aqui que todas são, depende do tipo de mancha, da profundidade que foi e do produto que foi usado, porque às vezes se tu usar um produto químico muito forte, pode fazer um dano muito grande e às vezes irreversível. Mas hoje foi o que eu falei, nós temos excelentes lasers que nos ajudam, tem bons cremes clareadores, bons ácidos que ajudam a gente a reverter esse quadro. Bom, a respeito de unhas, as unhas também sofrem com o verão? Também, na verdade, a unha ela sofre o ano inteiro, né? Quem foi a mulher que nunca teve um problema com a unha? Minha unha não cresce, não fica forte. Então, assim, a unha o ano todo, se não tiver aí uma boa higiene, eu digo até a maneira de lixar a unha, ela pode quebrar. Uma boa alimentação, muito da formação da unha forte é via alimentar, seja pela comida diária que a gente ingere, seja por algum produto, a fotoproteção via oral, a nutracêuticos que a gente usa. Só um adendo que agora eu lembrei, a fotoproteção via oral, existem também alguns, a gente diz que é como se fosse filtro solar pela boca, bem popularmente. Na verdade, existem alguns comprimidos que a gente toma que aumentam muito a nossa proteção solar. Não substituem. Não é, eu vou tomar esse comprimidinho, não preciso passar filtro. Não é isso. Mas ele otimiza muito, melhora muito a tua proteção. Então, existe essa dica também aí para os teus seguidores. Mas, enfim, que a gente está falando mesmo? Que veio essa história agora, acabei de lembrar. As unhas, elas sofrem com o verão. Então, assim, as unhas, elas acabam piorando bastante se não forem adequadamente controladas, se esse paciente tiver com uma dieta com hipovitaminose, com poucas vitaminas, enfim. Então, o que eu acho melhor? E uma coisa também que eu tenho visto, essa história de unha de gel, esmalte de gel de longa duração, que veio substituindo a evolução da unha postiça de antigamente, né?
Sinceramente, até hoje, eu não vi nenhum relato de paciente minha que tenha dito, olha, eu usei uma unha de gel, essas unhas que estão se usando agora, alongamento, e não aconteceu nada com a minha unha de baixo. Todas elas já foram no salão mais famoso que tem, e não sei o que, dizem que promete que não... E todas voltaram depois com um déficit, uma quebra da unha natural muito grande. Então, eu não oriento isso, eu sei que às vezes as mulheres gostam de estar com uma unha maior para uma festa, se não consegue manter essa unha sempre grande, conversa com o médico, uma maneira de que tu consiga fortalecer essa unha por outras vias. Ou o que é aplicar uma unha mais forte dessas, fica pouco tempo, né? Fica para a festa que tu quer ir e depois tira, porque senão tua unha de baixo vai sofrer sim. E se eu passar esmaltes, bases, tirar cutícula, isso pode reduzir os danos? Também depende, porque a história de tirar a cutícula é muito controversa. Se tu falar com a maioria dos médicos, eles vão dizer que não deve ser retirada a cutícula porque ela é uma proteção para a matriz da unha. Eu não posso falar isso, porque a minha é super tirada. Eu faço 2 vezes por semana a minha unha, eu tenho... Mas assim, o que eu faço, que eu acho que é importante dizer, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, tipo isso, mas é meio complicado. Eu digo, eu sempre me coloco no lugar da minha paciente. O que eu costumo fazer? Sempre com a mesma pessoa, está acostumada a fazer há muito tempo para mim, que ela tem todo o cuidado para não cortar, para não machucar, para não tirar em excesso, sempre com o meu material, eu costumo levar, porque isso é muito importante também as pessoas, e com o meu esmalte. Porque às vezes as pessoas até têm uma boa intenção e levam o seu material, o seu alicate, a sua lixa, para não pegar doença, mas esquecem do esmalte, né? De pegar aquele esmalte que está exposto lá e diz, vou usar ele. E o esmalte, ele é um transmissor de fungos também. O formol que está ali dentro, ou o tolueno, enfim, que tem dentro do esmalte, não é o suficiente para matar. Então, é uma transmissão também pelo esmalte. Então, o ideal é aquela cor que tu está acostumada a pintar sempre, tu ter dentro da tua bolsinha também. Então, gente, foi isso. Muito obrigada, doutora, por esclarecer as nossas dúvidas. Seja sempre bem-vinda. E sempre que... Então, sigam a gente aqui, curtam a nossa página no Facebook, leiam as nossas matérias e muito obrigada. Obrigada, Beatriz. Obrigada a todos vocês.